Agora, como o Odoni fez menção, né, a nossa aproximação ela foi sendo gradativa, e ele percebeu em mim que com o passar do tempo eu comecei, apesar da minha pesquisa, ela de início, durante boa parte dos primeiros anos, ser voltada para um lado, vamos assim, vamos chamar, mais objetivo ou mais científico ou coisa parecida, o aprofundamento dessa investigação desse lado acabou me mostrando que havia algo mais por trás, inclusive ligado ao interesse desses seres à própria humanidade. Em relação aos humanos. Justamente. E esse tipo de despertar meu aconteceu ao longo dessa investigação na Serra da Brisa. Por quê? Porque depois de a gente conseguir fotografar por várias vezes esses objetos, no meio desse processo, inclusive, nós começamos a perceber que havia mais do que uma percepção da parte de quem estava por trás desses fenômenos, da região, daquilo que nós pensávamos a cada momento quando os fenômenos estavam se manifestando. Ao ponto, Luciano, do seguinte, todas as fotos eram batidas com uma máquina russa, entendeu? Para aguentar as próprias condições, vamos dizer assim, climáticas que essas vigílias eram realizadas, né? Ela, em determinados momentos, parecia que alguém praticamente tinha jogado um copo d'água em cima. O tamanho era a quantidade de sereno, mas você tinha que ficar com a câmera posta, lá apontada, né? Não podia perder a oportunidade. Não ia montar a câmera de madrugada se aparecesse alguma coisa. Resultado, as câmeras sempre em tripés, né, fixadas, para nós fazermos exposições prolongadas com filmes especiais, para que a gente pudesse registrar a trajetória desses objetos, né? Tendo a condição com a revelação desse material fotográfico, de você ter toda uma gama de pontos de referência, porque você, através de fotos desse tipo, você transforma uma foto batida à noite, quando ela é revelada, numa foto diurna, em que vai aparecer a montanha, vai aparecer o poste de energia elétrica, vai aparecer vamos dizer assim, as estrelas aparecem na forma de traços luminosos devido à rotação da Terra, né? Então, chegou a acontecer, por incrível que pareça, no início desse processo que a gente percebeu essa interação mental da parte deles, o objeto podia estar passando no horizonte, né? Trajetória que, apesar da luz ser diferente, a luz emitida é totalmente diferente, né? Poderia, por um leigo, confundir aquilo com a trajetória de um avião. Tá? Ou coisa parecida, por exemplo, um satélite nosso, não? Dependendo do horário que acontecesse o fato. Mas muitas vezes bastava, por exemplo, eu apertar o obturador. Na hora que eu ia apertar o obturador, dava seguimento e o travava para deixar a câmera com o obturador aberto para registrar o que acontecesse, aquele objeto que passava na horizontal, de repente, sabendo que a foto estava sendo batida, quem o controlava, subia, descia, fazia os movimentos mais erráticos, mudava a trajetória, mudava com o passar dos segundos o brilho. Ou seja, quando você tem a foto revelada num processo desse, você percebe claramente que aquilo ali não aconteceu por acaso. Isso foi inteligência por trás daquilo. E essa inteligência sabia o que a gente estava fazendo. Havia uma interação. Havia uma inteligência consciente da situação. Então, isso acabou, o grupo era formado por várias pessoas, mas só acontecia esse tipo de realidade comigo e com um morador do grupo chamado Denilson de Andrade Lima, que comprou uma câmera igual e via os UFOs lá na região antes até de eu chegar. Ele via da janela da casa dele, né? E ele bateu fotos extremamente também importantes. Inclusive, ele teve a chance também, como eu tive uma das vezes, de fotografar simultaneamente, por exemplo, um avião passando e junto com um UFO. Tem a comparação para fazer. Então você vê ali, nesse caso, a diferença, né? Putz. E aí, dentro desse processo, eu acabei vivendo uma experiência que eu tive que viver e ver a minha filha viver de contato entre os 3 e 5 anos de idade, aproximadamente. A coisa foi evoluindo, até que eu escrevi um livro que, apesar do título, né, algumas pessoas que não o leram mais, mas me conheciam pelos meus trabalhos anteriores, um deles, até amigo pessoal meu hoje, perguntou na época, quando ele viu a capa do livro, se eu tinha começado a escrever sobre religião. Eu falei, porque o livro se chama UFOs, Espiritualidade e Reencarnação, né? E foi o pessoal mistura as coisas, né? Aí eu perguntei, mas você leu o livro? Ele falou, não, você leu o livro. O livro não tem nada a ver com religião, mas mostra como, vamos dizer assim, esses seres querem nos mostrar
que a própria ciência do futuro da humanidade, ela só vai ser passível de surgir se houver uma ampliação das nossas percepções daquilo que é a realidade do próprio homem, a realidade desses seres, sim, que tem a ver, claro, com a realidade daquilo que o universo é. Ou seja, a nossa própria compreensão do passado nos ajudará a entender o que vem pelo futuro. Com certeza, e ter esse tipo de avanço, né? Maravilhoso. Petit, gente, assim, ó, eu tô me sentindo mais ou menos que nem uma criança na Disney, sei lá, brincando com o Mickey, né, gente? Porque vocês conseguem entender, para quem admira o assunto, a ufologia, coisa e tal, ter esse tipo de gente que nem o Odoni e o Petit aqui, dando esse tipo de relato pra gente. Então, quando o Petit colocou ali que logo que eles começaram a trabalhar com essa questão ufológica, eles tinham que se ater muito aos fatos. Imagina assim, ó, se a gente está em 2018 e a gente ainda encontra uma certa resistência por parte de algumas pessoas, tu imagina isso há 30 anos atrás, tu vim falando de possibilidades ou coisa, então não ia rolar. Né? Já era difícil tu falar sobre isso, já tinha uma resistência. Então eles tinham que se apegar realmente nos fatos, na materialidade da casuística que acontecia na época. Conforme as pessoas vão percebendo que o trabalho é extremamente sério e que esses senhores aqui a todo que se diz ufólogo ou pesquisador de ufologia nos dias de hoje deve muito, são os pioneiros, como eu falei antes, né? Então é um trabalho maravilhoso de quem realmente começou a coisa lá naqueles tempos difíceis de compreender. Hoje todo mundo tem câmera, todo mundo tem o celular, a tecnologia ajudou muito, não existe tanta mistificação ao redor do assunto, então tá um pouquinho mais fácil. Mas isso tudo, essa facilidade de hoje é justamente graças ao trabalho desses guerreiros que estão aqui do lado. Né, que não começaram ontem. Então eu, como um pesquisador de ufologia principiante, só tenho que estar extremamente feliz e agradecendo ao Odoni por trazer o Petit para cá. Então, gente, o Odoni, nessa questão de avistamento que o Petit falou antes, né, disse, não é nem vigília e as pessoas vêm e tal. O Odoni estava em vigília com um grupo uma vez, e até com uma situação muito engraçada, dizendo, não sei o que ele foi fazer, mas não sei se ele foi no banheiro, se ele foi pegar uma pipoca, não pode comer na vigília. Mas parece que o Odoni entrou na casa, quando ele saiu, tava todo mundo, nós vimos e o Odoni perdeu. Como assim, Odoni? Que história é essa, meu amigo? Na realidade, era madrugada, isso foi em Veracruz, que é uma cidade próxima de Santa Cruz, né? Aqui no sul. E nós fizemos uma vigília lá com o pessoal do Movimento Gaúcho de Ufologia. MGU. Nós tivemos uma reunião no período da tarde e à noite nós decidimos fazer uma vigília em Veracruz, que era um local onde tinha muitos avistamentos. E foi exatamente no quintal da casa de uma sensitiva, que participava do grupo do Rafael Amorim Santa Cruz. Então, isso já era por volta de meia-noite, quando nós começamos a vigília. E a noite escura, lua nova, sol extremamente contemplativo, né? E ficamos ali, às vezes nós conversávamos sobre alguma coisa, mas com o passar do tempo, eu já vinha cansado durante a semana, eu senti sono e pedi ao pessoal, olha, eu vou deixar vocês aqui porque eu realmente estou me sentindo cansado e vocês continuem a vigília aqui, mas qualquer coisa me chame. Não deu tempo? Não, acho que eram o quê? 3 horas da madrugada, quando eu ouvi, cheguei a acordar com os gritos, e o Daniel, que é o nosso companheiro também do grupo, entrou, né, onde eu estava e tal. Eu estava na sala, recostado e tal. Odoni, vem cá ver, tá aparecendo, tal. Só que quando eu voltei, quando eu me preparei todo para sair, não vi mais nada. Isso foi a primeira vez, às 3 horas da madrugada. Foi. Aí me descreveram o que aconteceu, que eram 3 objetos, né? E pela experiência que eles tinham, realmente, objetos em formação, né? Parecendo um triângulo aqui, mas na realidade eram 3 objetos, não era um só, havia uma distância entre eles e eles andavam à mesma velocidade. Numa dessas, o que estava no centro, ou na ponta, né, um dos vértices do triângulo se aproximou mais, e eles, depois que quer dizer,
O Daniel, nesse meio tempo, resolveu, não, eu vou ter que acordar o Odoni. Mas só quando ele saiu para acordar o Odoni, quando eles voltaram, não tinha mais os objetos. Puxa. Eu digo, bom, eu vou ficar agora mais algum tempo, pode ser que realmente a coisa Retorne. venha a acontecer de novo. Mas o sono realmente me venceu novamente e eu fui deitar. Aí, para acho que 4h30, 5 horas, novamente aquela gritaria, tal. E se repetiu novamente, só agora não eram 3 objetos, eram 2 objetos que vinham andando juntos. E geralmente os avistamentos que se dão não são mais de um objeto, são 2 objetos geralmente. Foi a experiência que eu tive em Porto Alegre, foi também com 2 objetos. E a mesma coisa, eu estava dormindo, no sono ferrado, eu não me acordei com o pessoal, né, já chamando a atenção e tal, mas o Daniel entrou, eu digo, de novo, vou ou não vou? Aí eu resolvi, cheguei lá, já tinham passado os objetos, eu não vi. Até hoje o Rafa brinca comigo, pô, o cara dormiu e não viu, né? Bom, mas o sono realmente me pegou e eu não tive como continuar ali. Mas eu digo, ainda bem que vocês viram alguma coisa e tal, e relataram depois, fizemos um relatório de toda a vigília, isso está nos relatos do MGU, que foi visto, né? E o Rafa até fez uma... na realidade, como não foi filmado, né, ele fez uma simulação do que eles viram. Foi muito interessante. Entendi. Interessante. Mas eu tive agora, este ano, 2 oportunidades, 2 experiências que eu passei. Uma delas eu nem imaginava passar por essa experiência. Foi agora em Caçapava do Sul. Opa! Caçapava do Sul, já há algum tempo que eu estou para ir a Caçapava do Sul, e surgiu a oportunidade em função de que de janeiro a abril desse ano, o Elver, que é o coordenador do grupo de Caçapava do Sul, que é o GEPUC, né, Grupo de Estudos Ufológicos de Caçapava do Sul, me mandava e-mails, olha, estamos vendo, inclusive o pessoal da Risto esteve lá, fez uma reportagem muito interessante que vai aparecer já esse ano na série da Risto. Então, eu disse, não, esse ano eu vou. Aí eu combinei com ele, fui com um amigo do novo, o iniciante do Gaidu, e nós fomos até lá. Ficamos de segunda a sexta. Participamos de entrevista, pesquisas de campo, e tivemos uma vigília na terça-feira à noite. Inclusive o pessoal da RBS de Porto Alegre foi fazer uma filmagem, e parece que essa semana, acho que foi sábado passado, no Jornal do Almoço, teve esta reportagem da entrevista que nós fizemos no local, não exatamente no local da vigília, mas bem próximo, porque a vigília foi programada para se fazer num cerro. O cerro é um pequeno morro, né? E nós tínhamos que caminhar, subir mais ou menos 1 quilômetro e mais 100 metros, então, até chegar ao primeiro topo, né? E isso a gente andava por uma trilha dentro de um mato fechado. Picadinha. Imagina, 10 horas da noite. Eu nunca imaginei, eu tinha que ter condicionamento físico para poder acompanhar o pessoal, né? Muito mais novo que eu. Né? Não que eu estou me achando velho, mas eu vou para 65. Então eu tenho que reconhecer que realmente a minha condição hoje física não é a mesma quando eu tinha 25 anos. Como todo ser humano, gente. Lógico, natural. Mas fui acompanhamos, e nós fomos em 4, um destacamento de frente, e depois vieram mais 16. Opas. 16? Não, 16. Nós éramos em 20 nesse primeiro cerro. Né? Mas chegando lá, tal, o pessoal se reuniu, tal, ficamos algum tempo ali. E um deles, que era o guia nos falou assim, olha, se vocês quiserem, nós podemos ir no outro cerro, que é a mais 1000 metros, nós temos que andar mais ou menos 1 quilômetro, né? É um pouco mais alto, e ali se tem também muitos avistamentos. Muito bem. Nós estávamos em 20, só os 4 do destacamento de frente é que fomos. Né? Fui eu, o Sandro, que é meu companheiro do Gaidu, mais o guia e mais um outro rapaz lá que estava muito realmente interessado, né, desde o início. Então subimos os 4 também, percorrendo ali já 11 horas da noite. Eu nunca imaginei que 11 horas da noite, eu com a lanterninha, cada um com a sua lanterninha, né, desprovido de qualquer outro material,
até para se defender. Ou né? arma. Só para falar para vocês, quando eu cheguei lá em cima, que me falaram que o local era habitado também por javali. Opa! Ou o cateto, né? O porco do mato. Jaguatirica. Jaguatirica. Além de cobras. Uma mini onça. Jaguatirica é uma mini onça, meu amigo. Eu fiquei imagina o bicho lá em cima, pronto para dar o bote. Né? E o javali se aproximando assim na tua direção, a galope. Meu Deus do céu. Não, aí tu sai, aí tu deixa ele dar o bote pro javali e sai fora, né? O senhor facão, assim. Tem que ser. Mas a lanterninha foi tudo bem, correu tudo bem. Chegamos lá no segundo platô. Isso, eu todo agasalhado, porque o Elver, né, olha, faz frio, vamos ir no mato, né, cara? Mas eu estava. E caminhando, tu vê, 1 quilômetro a mais do que nós já tínhamos caminhando, com toda aquela proteção, né? Era uma cebolinha, né? Imagina, a roupa. Bom, aí eu digo, bom, pesa? Lógico, eu transpirei bastante, mas consegui chegar. Nesse segundo platô, nós tivemos uma experiência muito interessante. Muito interessante. Abaixo do horizonte, uma luz abaixo do horizonte, e o guia, que conhece a região, disse assim, ó, aquela luz lá, ela não tem casa nenhuma naquele local, a luz ali não é natural. O que está acontecendo ali, aí ficamos observando. Né? Mas eu fui o único dos 3 que tive alguma dúvida com relação ao que para eles parecia ser de cara um objeto voador não identificado. Um pouco mais devagar. Não estava pousado, né? Não estava pousado, estava um pouco acima do terreno. E nós ficamos observando por algum tempo, eu digo, vamos comentando alguma coisa e tal, e dava a impressão para nós, observadores, de que havia um movimento desse objeto, né? Mas eu sempre fui muito cauteloso, né? Eu digo, calma, vamos observar um pouco mais, até porque esse movimento aparente podia, na realidade, ser justificado pela refração da luz mais próximo do terreno, porque há uma densidade maior do ar. Então a gente vê, aparentemente parece um movimento, mas na realidade é exatamente a variação, né, da luminosidade com a densidade maior do ar quando mais próximo da Terra. Muito bem. E até ali eu digo, cuidado. Não, mas tu vê, ele está se movimentando. Eu digo, não, aquilo pode ser um movimento aparente. Mas mais adiante, nós focamos única e exclusivamente ali, aquele ponto, parecia que havia um movimento, uma distância. Eu tinha um referencial de uma luz um pouquinho mais à direita e realmente dava a impressão de que aquela luz se movimentava um pouquinho mais. E realmente ela começou a fazer assim um movimento de um balanço, daqui a pouco movimentos bem erráticos assim, né? Movimentos que não são normais, né? E como aquela região, uma região rica em minérios, tem minas de manganês, ferro, cobre, inclusive de urânio. Opa. Aquilo me chamou muito a atenção, eu digo, bom, porque eu pelas leituras e pesquisas que eu faço, né, já até categorizei, e vou apresentar isso na palestra agora no Congresso, depois se tu der uma palhinha, nós vamos falar um pouquinho deste importante congresso, nós vamos ter em Porto Alegre, Opa. Agora nos dias 25, 26 e 27, na qual o Petit vai participar em 2 oportunidades, ele vai falar um pouco também da palestra da abertura e depois vai fazer o workshop. Opa. Tá? De um assunto deveras importante, que é o cerne de todo esse evento que nós vamos ter, um grande evento em Porto Alegre, a gente comenta depois. Mas, por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, eu considero, fruto da minha ainda pequena experiência em ufologia, né? Estou do lado aqui de um grande irmão aqui, que tem uma vasta experiência, então eu tenho que ter um certo cuidado quando eu vou me manifestar a respeito do assunto. Imagina assim, eu aqui. Talvez vai concordar comigo que nós somos visitados por 3 categorias de inteligências
que eu chamo de inteligências cósmicas. 3 raças de extraterrestres diferentes. Para entender direitinho. Eu tenho evitado o termo extraterrestre, mas 3 categorias de inteligências cósmicas. A primeira delas, que teria a intenção dominadora. Estão aqui agindo sutilmente no sentido de procurar aos poucos vir a dominar o planeta, como é uma coisa, acho muito natural. Tá? Não que haja uma má intenção, não acho uma má intenção assim, ou que seja uma coisa ruim. Tá? Eles têm os objetivos deles e a gente tem que procurar entender, e nós somos ainda muito primitivos em termos, e a nossa inteligência ainda deixa muito a desejar, e a capacidade de entender qual é o que passa por uma inteligência desse naipe. Né? Nós próprios somos expansionistas. Nós também temos. Né? Seja, mas essas eu colocaria como uma segunda categoria, que é a categoria de exploradores e pesquisadores, que não estão nem de um lado nem do outro. Vou falar a terceira intenção. Inteligências com uma terceira intenção. Mas essa seria a única escolha visando o interesse próprio, de pesquisa, de exploração, né? Sem maior preocupação com o nosso processo evolutivo, com o zelo do planeta, não, explorando o planeta aqui por interesses próprios, bastante egóicos. Tudo bem, essa é a segunda categoria. E a terceira categoria, essa sim, com uma grande preocupação com o zelo do planeta, de certa forma também preocupação com o nosso processo evolutivo, que seria uma intenção já, eu chamo de intenção confederada, uma intenção de dar um certo apoio e amparo ao planeta, tá? À Mãe Terra e aos seus habitantes. Tudo bem. Mas isso que nós vimos, em função de toda a riqueza mineral da região, que estes que estavam ali, e me pareciam que eles estavam prospectando pelo movimento, prospectando o terreno, entende? E depois deu para ver que, não dando a mínima para nós, porque nós sinalizamos com lanterna, a mínima, continuaram o mesmo movimento ali, então, que seriam categorizados uma segunda turma, uma turma de exploradores, pesquisadores que estavam ali buscando alguma riqueza da região. Tá? Então, achei muito interessante porque eu não tinha ainda me deparado com esse tipo de experiência. Né? Mas, de qualquer forma, mantive uma certa cautela. Tal. O ideal é que nós permanecêssemos ali até o movimento, a manifestação aquela tivesse um outro movimento, né? Mas ela permaneceu mais ou menos naquela região ali. E um dos companheiros disse, mas quem sabe se a gente desce e vai até o local nessa hora. Eu já um pouco mais cansado, nós estávamos chegando quase perto de 1h da madrugada. Né? Nós ficamos ali 1 hora em cima do segundo cerro, né? Observando. E decidimos então descer, e até porque o Elver, que estava nos aguardando ali, só não veio conosco, porque estava junto com a esposa cansada e tal, para subir 2 quilômetros até chegar onde nós estávamos era complicado. Então descemos e digo, bom, mas quem sabe deixamos para um outro dia, amanhã, ver se tinha alguma coisa na região. Né? Eu digo, bom, quiserem vir, o próprio guia que mora por ali e tal, podia chegar ali. Mas a ideia, o correto, para quem está fazendo uma investigação, seria talvez permanecer no local e talvez outros 2 irem até a mais ou menos uma distância de 5 a 6 quilômetros nós estamos avistando. Tá? É uma senhora distância. Eu tinha que precisar mais ou menos onde é que era. Mas como o guia conhece a região, podia levar mais alguém. Né? E depois podemos sinalizar de lá para cá. Entendi. Entende? A gente poder, tudo isso a gente só que eu estava cansado. E os outros também acabaram depois de uma descida. Depois que eu cheguei lá em cima, eu fiquei mais ainda cansado. Cansado e apavorado. Mas no fim houve um avistamento, vocês presenciaram, houve a experiência, né? Que é o... Não, a experiência é fantástica. Né? Não só a experiência de estar lá, mas a experiência de ter caminhado por toda aquela mata,
né? Ficando, sabendo lá em cima que depois eu tinha que descer se um javali ou uma jabatina, tudo isso, quer dizer, a preocupação duplicou. Gente, essa experiência de andar de noite no meio do mato, ó, eu tô calejado, adoro, não tenho mais parceiro para fazer isso, Mas, Luciano, foi interessante todo o nosso período lá, porque nós ouvimos testemunhos e depoimentos fantásticos. Poxa. Só se posso falar a respeito de uma